Fala galera, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui hoje mais uma aula, mais um vídeo, tá? Vamos aí falar do Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Jundiaí, tá pessoal? Essa aula aqui vai para o YouTube e também vai para o nosso VIP, tá? Vai para as nossas videoaulas. Para quem gostar da didática, gostar do modo de aula e quiser ter acesso às outras aulas, entre em contato conosco no número que está aí na descrição, tá? E venha para o nosso curso, chame no número aí 21 97277 9393. Chame o Júnior lá que ele vai auxiliar vocês nessa parte aí. Beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui, ó, falar da seção 8, tá? O que vem falar da seção 8? Vem falar do adicional de risco de vida. Artigo 103. Será concedido adicional de risco de vida correspondente a 30%. Então, tome cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Que a banca pode colocar que o adicional de risco de vida é correspondente a 40% ou a 50%, tá? Não, é correspondente a 30%. Então, olha uma questão de prova aqui. Aos servidores integrantes da carreira de guarda municipal é concedido adicional de risco de vida correspondente a 30%. É isso aí, escutei vocês falando aqui. Correspondente a 30%, tá? Do vencimento base para os servidores integrantes da carreira de guarda municipal e do cargo de agente de trânsito, tá? Então, ali, esses dois cargos que irão receber o adicional de risco de vida. Cargo de guarda municipal e o cargo de agente de trânsito, tá? E tem mais um cargo aí que é o fiscal de posturas. Vamos ver logo abaixo, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Então, ali, quem é guarda municipal e quem é agente de trânsito tem um adicional de risco de vida, tá? Correspondente a quanto? 30%. Beleza, pessoal? Parágrafo 1º. O adicional de que trata o caput deste artigo não se incorpora ao vencimento ou ao salário para fins de acréscimos ulteriores. Tranquilo, pessoal? Esse artigo 103 é uma boa questão de prova, tá? Vou até anotar aqui, ó. Prova. É uma boa questão de prova. Beleza, pessoal? Bora lá. Parágrafo 2º. O adicional de risco de vida de que trata o caput deste artigo. O que trata o caput desse artigo? É o adicional de risco de vida de 30%. É o que nós acabamos de ver ali em cima, tá? Então, o adicional de risco de vida de que trata o caput deste artigo tem caráter permanente. Então, ali você vai ter esses 30% adicionado permanente, tá? Cuidado, pessoal, que a banca pode jogar aqui que tem caráter temporário, tá? E não é caráter temporário, pessoal, é caráter permanente. Vai ficar ali permanentemente esses 30% adicionados para vocês, tá? Sendo mantido nos casos dos afastamentos previstos no artigo 55 desta lei complementar. Então, ali, no caso de afastamento previsto no artigo 55, vai ser mantido o adicional de risco de vida correspondente a 30%. Você vai continuar recebendo normalmente, beleza? Artigo 103 alfa, o que vem dizer aqui, ó? Será concedido adicional de risco de vida correspondente a 30% do vencimento base para os servidores integrantes do cargo de agente de fiscalização de posturas municipais. Então, é o que eu falei. Quem ali é agente de fiscalização de posturas municipais tem um adicional de risco de vida correspondente a 30%, tá? Com a habitualidade, que exercem, né, com a habitualidade atividades relativas à fiscalização e de acordo com atribuições funcionais do cargo. Então, olha uma boa questão de prova aqui, ó. O agente de fiscalização de postura municipal é concedido a ele o adicional de risco de vida, correspondente a quantos por cento? Correspondente a 30%. Beleza, pessoal? Parágrafo 1º. O adicional de que trata o caput deste artigo, qual adicional? O adicional de risco de vida de 30%, tá? Tem caráter transitório e não se incorpora ao vencimento ou ao salário para fins de acréscimos ulteriores. Tranquilo, pessoal? Bora lá. Parágrafo 2º. O adicional de risco de vida, de quantos por cento? O adicional de risco de vida, 30%, pessoal.
será mantido nos casos de afastamento de que trata os incisos 1 a 11, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 do artigo 55 desta lei complementar. Beleza? Mas, Leandro, onde você vê uma questão de prova? Eu vejo uma questão de prova ele perguntando quanto que é o adicional de risco de vida, tá? 30%. Artigo 103, bravo. Fica vedada a acumulação do pagamento de adicional de risco de vida com o pagamento de adicional de periculosidade ou de insalubridade, tá? Então é vedado, pessoal, a acumulação do pagamento do adicional de risco de vida com o pagamento de periculosidade ou de insalubridade, beleza? Ó, entrou em vigor 2023, então é uma boa questão de prova aí, beleza? Seção 8, pessoal, vem falar do adicional pela prestação de horas extraordinárias. Artigo 104. As horas extraordinárias prestadas de segunda-feira a sábado, no horário das 5 da manhã às 8 da noite, serão calculadas com acréscimo de 50%. Cuidado que a banca pode colocar 40%. Ou pode colocar aqui 30%. Não, é 50% sobre a hora de trabalho expediente normal, tá? Então, pessoal, as horas extraordinárias que vão ser prestadas de segunda a sábado, nos horários das 5 da manhã às 8 da noite, serão calculadas com acréscimo de 50%, pequeno gafanhoto, 50%. Cuidado com isso aqui, tá? Parágrafo 1º. Em se tratando de hora extraordinária noturna, realizada entre 8 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, o valor da hora será acrescido de 20% sobre a hora de trabalho extraordinária diurna, a título de adicional noturno, observado o disposto no artigo 117 desta lei complementar. Então, cuidado, tá, pessoal? Para vocês não confundirem aqui o artigo 104 com o parágrafo 1º, tá? Cuidado aí. O parágrafo 1º, se tratar de uma hora extraordinária noturna, realizada entre 8 da noite de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, vai ser acrescido de 20% sobre a hora de trabalho extraordinária diurna, tá? Então vai ser 20% sobre a hora de trabalho extraordinária diurna, beleza? Parágrafo 2º. Nos domingos e feriados, independentemente do horário, as horas extraordinárias serão pagas com acréscimo de 100%. Cuidado, tá, pessoal? Por quê? A banca pode jogar aqui, ó, dependentemente, tá? Dependentemente. Cuidado com isso aqui, tá, pessoal? É independentemente, tranquilo? Então, ó, no domingos e feriados, independentemente do horário, se é de dia, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, independentemente do horário, tá? As horas extraordinárias serão pagas com acréscimo de 100%. Então, domingo e feriado, independente do horário, 100%, pessoal. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado que a banca pode jogar 50%, ou ela pode jogar 40%, tá, pessoal? Cuidado com isso aqui. É 100%. Parágrafo 3º. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias, tá? Então, ali, somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, e é respeitado o limite máximo de 2 horas diárias. Beleza, pessoal? Parágrafo 4º. As horas extras realizadas poderão, pessoal, cuidado que a banca pode jogar deverão, tá? E não é deverão, pessoal. As horas extras realizadas poderão ser pagas ou compensadas por meio de crédito em banco de horas, a critério da administração, na forma disciplinada em regulamento, tá? Artigo 105. O adicional pela prestação de horas extraordinárias é acumulável com outras gratificações
Então ali o adicional pela prestação de horas extraordinárias vai se acumular com outras gratificações, salvo a gratificação pela prestação de serviços de brigadista, de cerimonialista e de bilheteiro, na forma da lei específica, mas não adere ao vencimento para cálculo de qualquer vantagem, inclusive de outras gratificações, exceção feita quanto aos reflexos de horas extras nas férias, descanso semanal remunerado e gratificação de Natal. Beleza, pessoal? Vamos falar aqui agora da seção 9, tá? Do auxílio transporte. Artigo 106. A todos os servidores públicos municipais em atividade é devido o auxílio transporte, a ser pago mensalmente junto com os vencimentos, tá? Então, a todo servidor público municipal, ele tem o auxílio transporte e é pago mensalmente juntos com os vencimentos, tá? Cuidado para a banca não colocar semanalmente aqui, não. É mensalmente. Parágrafo 1º. O benefício não será devido aos servidores que utilizarem transporte fornecido diretamente pelo poder público e nem se incorpora a respectiva remuneração para cálculo de quaisquer outros benefícios ou vantagens pecuniárias. É óbvio, se o poder público ele já está te fornecendo um transporte, ele já está fornecendo isso para você, por que ele vai te dar um auxílio de transporte? Se ele já está fornecendo isso para você. Entenderam, pessoal? Parágrafo 2º. O benefício será pago proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados durante o mês. Claro, né? Se você trabalhou X dias, você vai receber por esses dias trabalhados, tá? Artigo 107. Aqui tem uma questão de prova. Artigo 107. O auxílio transporte correspondente ao valor de 80 passagens de ônibus urbanos de Jundiaí, vigente no dia 15 de cada mês. Leandro, onde você vê uma questão de prova aqui? A banca vai jogar assim: o auxílio transporte concedido ao servidor municipal é correspondente ao valor de quantas passagens de ônibus? Você que está no BIS do GCMS vai marcar 80 passagens. Vai marcar 80 e correr para o abraço, tá? 80 passagens, pequeno gafanhoto. Cuidado para o banco não colocar 60 passagens ou 70 passagens. Não, não. 80 passagens. Beleza, pessoal? Vamos falar aqui agora da seção 10, tá? Do abono familiar. Artigo 108. Será concedido abono familiar ao funcionário ativo. O que vem falar aqui? 1. Pelo cônjuge ou pessoa que viva comprovadamente em sua companhia e que não exerça atividade remunerada nem tenha renda própria, tá? Então você vai ter ali o abono, deixa eu até colocar aqui, ó, o abono familiar, é o que trouxe aqui, tá, pessoal? O abono familiar. 1. Pelo cônjuge ou uma pessoa que viva comprovadamente em sua companhia. Então você tem que comprovar que aquela pessoa vive com você. E também você tem que comprovar que ela não exerce atividade remunerada e também não tem renda própria, tá? 2. Por filho menor de 18 anos ou filha menor de 21 anos. Aqui eu vejo uma questão de prova, porque a banca pode inverter, pessoal. A banca pode jogar aqui o filho menor de 21 e a filha menor de 18. Não, 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 não. O filho menor de 18 ou a filha menor de 21 anos, tá? Desde que viva às expensas do funcionário e não exerça atividade remunerada. Então, o filho menor de 18 ou a filha menor de 21, desde que ela viva ali às suas expensas e não exerce atividade remunerada, tá? 3. Vai ter o abono familiar por filho inválido que comprovadamente não exerce atividade remunerada nem possua renda, tá? Então, pessoal, perceba que tudo tem que comprovar, tá? Não é só por boca, não. Ali você vai ter um abono familiar por um filho inválido que comprovadamente ele não exerce nenhuma atividade remunerada e nem tem renda, tá? Vai ter o abono familiar por filho excepcional
e vai ter o abono familiar por filho estudante, que frequente curso superior, né, faculdade, até a idade de 24 anos, desde que não exerça atividade remunerada, tá? Então você vai ter um abono familiar por um filho estudante que faça ali o curso superior, né, que faça uma faculdade, até a idade de 24 anos, tá? Cuidado, porque a banca pode jogar aqui 23 anos, 22 ou 20 anos. Não, 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 não. É até 24 anos, tá? A banca pode jogar até 23, até 20, não, até 24 anos. E não, desde que não exerça atividade remunerada, né? E vai ter o abono familiar, por último, por ascendente sem rendimento próprio que viva às expensas do funcionário. Então você ali tem um ascendente que não tem uma renda própria, que vive a sua expensa, vai ter o abono familiar. Beleza, pessoal? Parágrafo 1º. Compreende-se neste artigo o filho, o enteado e o menor que, mediante a autorização judicial, estiver sob guarda e sustento do funcionário, tá? Então, o que vai compreender? O filho, o enteado e o menor que, mediante uma autorização judicial, estiver sob guarda e sustento do funcionário, tá? Cuidado que a banca pode jogar assim. Compreende-se neste artigo o filho, o enteado e o menor que, independentemente, ela pode jogar assim, independentemente de autorização. E não é independentemente, tá, pessoal? É mediante a autorização judicial, tá? Tá escrito aqui, ó. Ó, vou grifar para vocês, ó. Mediante a autorização judicial, beleza? Parágrafo 2º. Para efeito deste artigo, considera-se renda própria ou atividade remunerada o recebimento de importância igual ou superior ao salário mínimo nacional. Então, Leandro, o que é considerado uma renda própria? Pessoal, considerado uma renda própria ou uma atividade remunerada se você receber igual ou superior ao salário mínimo nacional, tá? Então, o salário mínimo tá X. Se você recebe X ou mais que X, você ali é considerado que tem renda própria ou tem uma atividade remunerada. Beleza? Parágrafo 3º. Ao pai e à mãe equiparam seu padrasto e a madrasta. Artigo 109. Veja aqui uma questão de prova. O valor do abono familiar será de 10% do salário mínimo nacional por dependente, tá? Então, cuidado, que a banca pode jogar aqui que será 20%, ou que será 30%, tá? Não. O abono familiar será de 10% do salário mínimo nacional por dependente, beleza? Parágrafo 1º. O valor do abono familiar por dependente inválido é o triplo do valor do abono familiar por dependente não inválido, tá? Então, se o dependente não inválido recebe X por dependente, se o dependente válido, que é ele não inválido, né, ele recebe X. O dependente que é inválido, ele vai receber o triplo, então vai receber 3 vezes o valor X ali, beleza? Parágrafo 2º. Se o funcionário ativo possuir comprovadamente filho ou dependente excepcional, o abono familiar corresponderá ao valor de 50% do salário mínimo nacional pago em relação a cada doente. Então, cuidado, que a banca pode jogar assim. Se o funcionário comprovadamente possui um filho ou dependente excepcional, o abono familiar corresponderá a quanto? Corresponderá a 50%, tá? Cuidado que a banca pode jogar 40% ou pode jogar 30%. Não, 50%, beleza? Artigo 110. Quando o pai e a mãe forem funcionários municipais e viverem em comum, o abono familiar será concedido exclusivamente ao pai, tá? Então ali, o pai e a mãe são funcionários municipais, eles vivem em comum, o abono familiar será concedido a quem? Será concedido exclusivamente ao pai, tá? Cuidado que a banca pode jogar que será exclusivo preferencialmente. E não é preferencialmente, tá, pessoal? Tá escrito ali, ó, é fornecido, é concedido, né, exclusivamente ao pai. Beleza? Parágrafo único. Se os pais não viverem em comum,
será concedido àquele que tiver o dependente sob sua guarda, tá? Então ali o pai e a mãe não vivem em comum. Para quem vai ser concedido esse abono familiar? Para quem tem a guarda da criança. Se a guarda está com o pai vai receber. Se a guarda está com a mãe vai receber. Beleza? Artigo 111. Nos casos de acumulação de cargos, o abono familiar será pago somente em relação a um deles. Cuidado, tá, pessoal? Porque lá na prova vocês leem somente, tá errado. Não quer dizer que tá errado, tá? Então, ali no caso de acumulação de cargo, acumulou cargos, o abono familiar somente ser pago a um deles, tá? Não vai ser pago aos dois. Ou mais aí, né? Na acumulação de cargos. Artigo 112. Nenhum desconto incidirá sobre o abono familiar, nem este servirá de base a qualquer contribuição, ainda que para fins de previdência social. Parágrafo único. O abono familiar será pago mesmo nos casos em que o funcionário ativo deixa de receber o respectivo vencimento ou provento. Então, o funcionário ativo, ele deixou de receber ali o vencimento ou provento, o abono familiar será pago mesmo assim, tá? Artigo 113. Todo aquele que por ação ou omissão der causa a pagamento indevido de abono familiar, ficará obrigado à sua restituição, sem prejuízo das demais combinações legais, tá? Então, ali você recebeu um pagamento indevido de um abono familiar, foi um pagamento errado. Fica obrigado a você a sua restituição, tá? Artigo 114. O abono familiar relativo a cada dependente será devido a partir do mês seguinte ao da solicitação. E parágrafo único para encerrarmos essa aula, deixará de ser devido o abono familiar relativo a cada dependente no mês seguinte ao que se tenha verificado o ato ou o fato que haja determinado a sua supressão, tá? Então ali eles verificaram algum ato que vai ser indevido ao abono familiar. Então ali a partir do mês seguinte que se tenha verificado isso, vai ser deixado de ser devido, né, o abono familiar a ele, beleza? Pessoal, a partir da seção 11 aqui, da sexta parte de vencimentos, eu vou deixar para a próxima aula, para o próximo vídeo, beleza? Pessoal, eu peço para vocês, inscrevam-se no canal, curtam, comentem e compartilhem. Se quiser adquirir o nosso curso, entre em contato no número que está aí na descrição, beleza? Fiquem com Deus e até mais. Espero que tenham gostado da aula e bons estudos. Foco, força e fé!